de volta e você pode ligar para fazer sua pergunta ao vivo. Agora eu converso com a doutora Patrícia Evangelista, que é advogada e fala com a gente sobre os tipos de contribuintes e as formas de pagamento. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. É um prazer imenso estar de volta ao programa mais uma vez, com uma matéria tão importante, que é muito difícil, né, falar sobre tipos de contribuinte. E às vezes a pessoa nos assistindo, ela descobre que ela pode contribuir para a Previdência Social e não sabia ainda, né? Então, por isso que é um tema tão importante, porque é a forma que a pessoa tem ou de iniciar as suas contribuições previdenciárias, ou de manter o pagamento, ou até de realmente começar a conhecer que ela realmente pode ser segurada da Previdência Social. E aí, eu vou colocar aqui, a gente vai começar desde o começo, mas eu vou colocar alguns casos com o que a gente tem visto com relação a desemprego nos últimos tempos, é que a pessoa tinha um emprego formal e passa para um emprego informal. Quando eu posso começar a contribuir? Eu posso continuar contribuindo? Olha, agora eu sou dona de casa e só o meu marido está trabalhando. Eu parei de contribuir, dá para contribuir? Tudo isso a doutora vai explicar para a gente, tá? Queria começar com a pergunta básica. Quais são os principais tipos de contribuintes, doutora? Na verdade, nós temos dois principais tipos. Os tipos de contribuinte que são considerados obrigatórios perante a Previdência Social e temos a segunda categoria, que seria os segurados facultativos. O obrigatório, pelo próprio nome, tem exercer uma atividade remunerativa, tem a obrigatoriedade de contribuir para a Previdência Social. Lembrando que a característica primordial da Previdência Social é a contributividade. Só tem direito a benefício quem contribui, né? Então, tem os segurados obrigatórios, que se dividem em 5 subespécies, e tem os segurados facultativos, que o próprio nome diz, tem a faculdade de verter contribuições ao INSS, tendo os mesmos direitos, tá? Porém, numa situação diferenciada dos obrigatórios, que estando recebendo um salário, tendo algum tipo de trabalho, ele é obrigado. E o facultativo, ele tem simplesmente o direito de fazer o recolhimento desde que ele queira, porque ele não tem essa obrigação. Queria entender, doutora Patrícia, aonde entra o autônomo? Ele entra no obrigatório? Ele entra no obrigatório, porque assim, toda pessoa que exerce atividade, né, como autônomo, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica ou por conta própria, ele está exercendo uma atividade remunerativa. Estando a exercer uma atividade remunerativa, ele já se torna segurado obrigatório. É que para o INSS fazer a fiscalização disso é um pouco mais complicado. Né? Porque o autônomo hoje ele pode ter renda num mês e no mês posterior, por exemplo, não auferir renda. Ele tem a obrigatoriedade de contribuir quando ele tem uma renda declarada. Por exemplo, eu trabalho como autônoma. Nesse mês eu consegui ganhar um dinheirinho. No mês seguinte eu não consegui. Neste mês eu tenho a obrigatoriedade. No próximo mês em que vamos supor que eu sou uma vendedora, eu faço um artesanato, eu sou uma artesã. E nesse mês eu consegui fazer vários produtos e vender. No próximo mês, não. Então, naquele mês que você não auferiu, né, um valor, seja ele mensal, quinzenal, semanal, eu não tive renda em função daquele trabalho de autônoma, eu não tenho a obrigatoriedade de contribuir ao sistema. Eu só sou obrigada se realmente eu exerci uma atividade e recebi a contraprestação por essa atividade. Isso que é fundamental ficar bem determinado para as pessoas que estão nos assistindo. Agora, me explica uma coisa, doutora. Em alguns empregos, como uma pessoa que está fazendo um bico, então ele começou a fazer pintura porque ficou desempregado, então ele está pintando algumas casas. Ou uma artesã que começou com o negócio está dando certo, ela está vendendo muitas peças. Qual que é a obrigatoriedade e qual que é o momento de começar a emitir nota fiscal? Porque aí tem uma relação com o momento também em que eu tenho uma comprovação para contribuir, depois vai ter a ver também com a hora que chegar o imposto de renda e assim por diante, né? Exatamente. Com relação ao pintor, por exemplo, se ele for um pintor que presta serviço para uma pessoa física, né? É ele que vai declarar ao INSS o valor que efetivamente ele alcançou de remuneração em função dos trabalhos que ele exerceu. Então, é declaratório. É ele que vai informar o quanto, de preferência, que esse valor bata com a informação que ele coloca no imposto de renda dele, nos valores que ele auferiu mensalmente, para não ficar contraditórias informações junto ao INSS e junto à Receita Federal. Com relação, por exemplo, à artesã, supondo que ela começa a fazer vendas do seu artesanato. Aí o que vai acontecer? Provavelmente ela vai ter que ser
abrir uma empresa, constituir uma pessoa jurídica. Abrindo essa empresa e constituindo uma pessoa jurídica, ela vai ver em qual situação ela está enquadrada. Se ela está enquadrada no MEI, né? Se ela está enquadrada numa outro tipo de empresa, aí ela vai ter as obrigatoriedades de recolhimento da pessoa jurídica, que é uma coisa, e outra coisa é a obrigatoriedade de recolhimento da pessoa empregadora perante o INSS, né? Uma pessoa que faz parte de um contrato social de uma empresa e que retira pro labore dessa empresa, como empresária, ela tem a obrigatoriedade de verter contribuição ao INSS. Quem é considerado facultativo, doutora? Por exemplo, o desempregado hoje, o estudante, né? Quando eu falo desempregado, é desempregado mesmo, é aquela pessoa que não está realmente auferindo renda em função de um trabalho que ela exerce, né? Não é a pessoa que tem uma formação e está exercendo outra, é aquela que não está trabalhando. Exatamente, uma coisa muito importante você ter feito esse questionamento, porque é uma dúvida muito recorrente e que depois a pessoa não consegue fazer jus ao período que ela contribuiu como facultativa. É muito comum, por exemplo, a pessoa que, por exemplo, é professora, tá? Ela dá aula no serviço público, então, portanto, ela está vinculada ao regime próprio de previdência do serviço público, né? Que é o regime próprio dos servidores públicos. E aí ela quer continuar, ela teve algum tempo contribuição para o INSS e quer continuar a verter. E verte como desempregada no INSS. Não pode. Ela teria que verter no INSS como autônoma, como professora autônoma, e contribuir para o regime próprio. Então, se o INSS descobre, ele não considera aquele tempo. Ela vai perder. Ela perde. Por quê? Porque o desempregado significa a pessoa que não tem renda. É aquela pessoa que não ganha nem do regime geral de previdência social e nem de nenhum outro lugar. Então, se a pessoa estiver vinculada a outro regime como servidor público, ela tem uma renda. Então, ela não é uma desempregada. Então, fique atento a isso. Você pode estar agindo de boa fé, mas isso aí pode dar um problema, né? Lá na frente, porque eles podem não querer considerar essas contribuições, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. É o estudante que tem acima de 16... Qualquer pessoa que tem acima de 16 anos, que não tenha renda, né? Realmente descrita, que realmente não exerça nenhuma atividade remunerativa e que, de preferência, né, não sendo, por exemplo, estudante que ainda não está trabalhando, a pessoa que encontra-se realmente desempregada. Ó, você pode entrar lá no Facebook do programa, facebook.com/nossopgm, vai lá em inbox, deixa a sua pergunta, que eu já vou acessar aqui, a sua dúvida vai ser esclarecida ao vivo. Doutora Patrícia, e a dona de casa? Então, a dona de casa é um tipo de contribuinte à parte, né? Por quê? A Previdência Social, ela trabalha com o regime geral de Previdência Social, que abarca os trabalhadores comuns. Os trabalhadores comuns funciona da seguinte forma. Eles têm direito, dependendo do tipo de pagamento que ele verte, ele vai ver qual é o tipo de benefício que ele faz jus, tá? Então, assim, por exemplo, os empregados, eles têm os valores descontados do holerite e repassados à Previdência Social. Certo. E o valor é descontado dependendo do percentual, do valor do salário. Então, até uma faixa é 8%, e dependendo da faixa, pula de 8% a 11%. Então, é 8% a 11% dependendo da faixa salarial. E isso é automático, o empregado não precisa fazer nada. Ele tem descontado o seu holerite e repassado para a Previdência Social. A responsabilidade é da empresa. Não tem querer ou não querer, exatamente. Isso vai acontecer e pronto. O trabalhador doméstico, antigamente era feito no carnezinho. 12% para o empregador e 8% para o empregado. Agora é tudo feito no site, naquele e-social. Tá? Então, também se equiparou ao empregado, é de 8% a 11%, dependendo da faixa salarial. E a responsabilidade do recolhimento também é do empregador. Certo. Muito bem. Aí o trabalhador avulso é pelo órgão gestor que faz a intermediação ou um sindicato, é aquela pessoa que trabalha só naquela temporada, o trabalhador avulso. O empregado que atua na área rural, né? Ele tem percentuais e alíquotas diferenciadas também. Então, e o contribuinte individual? O contribuinte individual engloba o empresário, o autônomo, o que presta serviço para pessoa física, o que presta serviço para pessoa
jurídica, com um detalhe. Se é aquela pessoa que presta serviço para pessoa física, ele tem que pagar 20%, porque ele é considerado contribuinte em dobro. Ele paga 20% a parte dele e aqui seria do empregador. Já o que presta serviço para uma pessoa jurídica, a responsabilidade é da tomadora de serviço. Então, se eu prestei serviço para uma empresa, ela é obrigada, na hora que ela for efetuar o pagamento do meu trabalho, ela tem que descontar 11% na folha de salários dela e repassar para a Previdência Social. Tudo bem? Fantástico. Tá? Então, essas são os tipos de contribuinte. Aí, o que eles fizeram? Eles criaram, para eu chegar na dona de casa, eu não esqueci sua pergunta. É que a explicação é bem ampla. Aí, eles fizeram o seguinte, Jaque, eles queriam trazer as pessoas que estavam sem contribuir para a Previdência Social. Então, eles criaram um plano chamado Plano Simplificado da Previdência Social, que permite que a pessoa recolha 11% e não 20%. Então, é um percentual menor. Porém, essa pessoa só terá direito a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade. Recolhendo 11%, que é esse incentivo, como você está recolhendo a menor que as demais pessoas, você não faz jus a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Esse é o plano simplificado. É o que se perde, digamos assim, essa possibilidade. Exato. A única coisa que o valor do benefício para essas pessoas será o salário mínimo vigente no país na data que ela se aposentar. Hoje, o salário mínimo é R$880. Tudo bem? Então, esse é o plano simplificado que dá direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade, valor salário mínimo. Aí, o que eles fizeram? Começaram a ver que as donas de casa também eram pessoas que não estavam recolhendo para a Previdência. Então, como uma forma de incentivo, possibilitaram a ela também, que pode ser dona de casa, pode ser homem e mulher, viu? Não é só mulher, ou o homem também, que tem muito homem hoje que a mulher trabalha e ele fica em casa cuidando das coisas do lar. E aí, o incentivo que é o quê? Você pagar 5%. 5%. Né? Só que para essa pessoa ter esse direito de recolher 5% e ter o benefício também no salário mínimo, ela tem que fazer um cadastro único junto a um órgão da prefeitura, né, da municipalidade. De todos os que a senhora fala pra gente, doutora, esse é o menor. É o menor. A pessoa tem que ela tem que comprovar que naquela família é uma família considerada de baixa renda. Porque senão ela não tem o direito de fazer esse recolhimento. Então, o governo dá um incentivo de recolher a menor e ter direito ao salário mínimo igual o que paga 11%. Por quê? Porque a renda per capita da família é considerada uma baixa renda que a gente chama. Então, quer dizer, tem que unir todos os esforços familiares e o total daquela família não superar o segurado de baixa renda. E aí, se não superar, ela tem o direito de recolher sobre 5% e aí verter contribuição nessa condição para fazer jus a um benefício no valor do salário mínimo quando ela preencher os requisitos para os benefícios. Aí já faço a pergunta que é, uma família que não seja de baixa renda e que tem uma mulher que fica em casa, um homem que fica em casa, a dona de casa ou o dono de casa tá lá. E a família quer também contribuir porque ela pensa, eu posso precisar me aposentar um dia, alguma coisa pode acontecer. Ela pode contribuir com mais desses 5%? Então, se ela não se encaixar dentro do conceito de família de baixa renda e não tiver tido o cadastro feito no órgão específico, ela poderá recolher ou os 11% como autônoma ou como facultativa, tendo direito somente a benefício de salário mínimo, ou pagar como facultativa ou autônoma na base dos 20% para ter direito a um benefício superior. Tá? Os códigos de pagamento são da seguinte forma. O autônomo é 1007, o comum, do plano comum, que é os 20%, e o facultativo é 1406. Agora, se for no plano simplificado, que é os 11%, aí o código é diferenciado. Aí é 1163 para o autônomo
E 14,73 para o facultativo, aí é 11%. Só tem direito a salário mínimo, tá? Gente, e para a cabeça dela é uma coisa impressionante, tá tudo aí, né? E a dona de casa é o 1928, que é o código de recolhimento dos 5%. Doutora, eu queria te perguntar uma coisa importante. A gente fica te vendo falar e, obviamente, cada um vai se atentar apenas ao que lhe interessa. É claro. Mas o sistema previdenciário, de um modo geral, ele daria um nó na cabeça das pessoas se a gente não tivesse auxílio, né? Tem muita informação, muito número e muito detalhe, né? Tem muito número, muita informação, muito detalhe, muita mudança. E o grande problema da Previdência Social, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para ensinar as pessoas a fazer o recolhimento certo, é que a Previdência Social, todo ano, ela tem uma alteração no início do ano, no teto mínimo e no teto máximo. O teto mínimo é sempre o salário mínimo vigente no país, coincidentemente, que hoje é R$ 880. Então, o recolhimento mínimo sobre R$ 880 de 5% como dona de casa é R$ 44, né? Se for 11%, é R$ 96,80. Se for 20%, é R$ 176. Então, quer dizer, isso muda todo início de ano. E para quem quer recolher sobre o teto da Previdência Social, que seria hoje R$ 5.189 e alguns quebradinhos, acho que 82 centavos, daria R$ 1.037 de recolhimento. Quem ganha 6, 7, 8 mil sempre vai tirar... O valor do desconto é feito sobre 11% de R$ 5.100. Se ela ganhar acima, ganhar R$ 10.000, o desconto é feito sobre 11% de R$ 5.189, tá? Doutora, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que ela é muito interessante, que é quando, já que a gente está falando sobre os tipos de contribuintes e as formas de pagamento, eu queria entender sobre os benefícios também. A partir de quanto tempo de contribuição o contribuinte já pode passar a desfrutar do que lhe é de direito, como se machucou, vai ficar afastado, teve um acidente, ficou inválido, enfim, assim por diante? Na verdade é assim, ó, nós trabalhamos sempre com uma carência, que é o número mínimo de recolhimentos para a Previdência anterior ao fato. Então, por exemplo, eu tenho que contribuir 12 meses consecutivos para qualquer benefício por incapacidade, tá? Tirando os acidentários que não têm essa carência, tá? Mas a regra é 12 meses de recolhimento, mas a doença tem que ser posterior aos 12 recolhimentos. Porque se ela for anterior, a Previdência só cobre se houver um agravamento ou progressão do quadro de saúde, tá? Então, tempo mínimo de recolhimento, 12 meses, a regra geral. Salvo nos casos de doenças de natureza grave. Por exemplo, eu estou pagando a Previdência há 5 meses. Fui acometida de, por exemplo, um câncer. Câncer é uma doença de natureza grave, isenta a carência mínima prevista por lei. Até porque às vezes a pessoa nem sabe há quanto tempo tinha, não estava sabendo, Exatamente. Não tem nada a ver, né? Doenças de natureza grave são a HIV manifestado, o câncer, a cardiopatia grave, o problema renal grave. São doenças que eles consideram doenças de natureza assim, muito grave, que isentam a carência, até porque são doenças que podem vir e ser tão grave que já justifique o óbito da pessoa, o falecimento da pessoa. Aí a família já passa a ter direito? Aí a família teria direito se aquela pessoa... Aí já é um outro contexto. Para ter direito à pensão por morte, tem as carências específicas da pensão por morte, né? Se foi uma pessoa que só verteu aquele nível de contribuição, talvez os dependentes não terão direito ao benefício, porque aí para deixar a linha de dependência receber a pensão em função do falecimento, também tem que ter o preenchimento exato para os pensionistas. Doutora, nesse caso ou em qualquer outro caso, onde eu preciso de um benefício do INSS, eu consigo acionar e descobrir a que eu tenho direito sozinho ou eu preciso da ajuda de um advogado? Não, é assim, o brasileiro ele não pode dizer que ele desconhece a legislação do seu país, né? A gente pode deixar a dica aqui de qual é a lei que vigora no que diz respeito à Previdência Social, que é a Lei 8.213/91. Você colocou isso no Google, tá ali, disponível para qualquer pessoa. Essa lei, ela vale desde 91 com
profundas alterações. E é legal que se você pegar a lei que está disponível no Planalto, no site do Planalto, ela vem com todas as alterações que aconteceram desde 91 até a data de hoje, o que está valendo. Essa é a lei que vale a Previdência e que realmente retrata as regras gerais para benefícios previdenciários. Lei 8.213 de 91. Eu tô tentando pegar aqui as perguntas, gente, mas a minha internet não tá legal, então eu vou fazendo perguntas aqui. Vocês vão tentando mandar, tá? Pode tentar mandar lá também no meu Facebook, na minha página. facebook.com/Jaqueline Stefano, que eu vou tentar acompanhar o que vocês estão mandando. Doutora, me explica outra coisa. O que é característico, já que a gente citou aqui, acidente de trabalho? Eu sempre ouvi algumas discussões sobre o fato da ida e da volta ao trabalho. Isso poderia contar também? Sim, com certeza. É o que a gente chama de acidente in itinere ou de trajeto, né? É um termo em latim que se usa. Por que ele é considerado como acidente de trabalho, já que a pessoa não está dentro da empresa, né? Que é um raciocínio que a pessoa não consegue entender. Porque é um momento em que a pessoa está se dispondo da sua residência para ir ao trabalho. Já é considerado um horário de trabalho, né? Assim como a sua volta. Quando eu estou indo, aquele horário, eu já estou dispondo para oferecer o meu trabalho. E assim como eu estou voltando, eu ainda estou no horário de trajeto de volta à minha residência. Então, se você se acidentou neste período, indo ou voltando do trabalho dentro de um tempo maleável, é óbvio. A gente brinca aqui, porque tem pessoas sem noção, né, Jaque? Ela saiu, ia passar um monte de lugar e no fim ela ia pro trabalho. Poxa, né? Aí assim, por exemplo, ou às vezes a pessoa saiu assim do trabalho às 6 horas da tarde. Né? Aí ela passou no shopping, foi visitar amigos, chegou em casa 10h30, se acidentou às 10h30. Aí não dá para alegar que é um acidente de percurso. Tem que ter um traquejo, que a gente fala mínimo, de noção do período que realmente você gasta indo ou voltando do seu trabalho. É claro que em São Paulo, muitas vezes esse nosso mínimo é um pouco mais maleável. Tem dia que eu demoro 30 minutos para chegar aqui, tem dia que eu demoro 1h30, minha gente. Porque exatamente em função do trânsito excessivo, um dia de chuva em São Paulo, para São Paulo inteiro. Então, existe essa maleabilidade, né, mínima de se saber, de se estabelecer se realmente trata-se de um acidente de percurso ou não. Tá? Doutora, me explica uma coisa. Eu consigo, na hora que a pessoa vai se aposentar, ou que se aproxima esse momento, ela consegue juntar, de repente, o tempo que ela contribuiu como autônoma, do tempo que ela contribuiu quando ela estava CLT, e até um tempo facultativo? Dá para fazer isso? Perfeito. Inclusive, hoje, quase todo o cadastro está informatizado junto ao INSS. Porque quando você paga como autônomo, antigamente você tinha o NIT, que é o número de inscrição de contribuinte individual. Aí, quando você pagava como empregado, tinha o PIS. E aí, quando você pagava facultativo, você tinha um outro número de inscrição. Hoje, eles permitem que você faça esse nível de contribuição pelo próprio número do PIS. É só você alterar o código de pagamento. Então, você pode utilizar ou o seu PIS ou o seu NIT para fazer esses recolhimentos. E hoje, quase todos os cadastros estão informatizados. Não importa o tipo de contribuinte que você verteu, no final ou na hora que a sua aposentadoria for calculada, vai ser considerado todos os seus níveis de contribuição. Doutora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a minha pergunta para a senhora é: tem gente contribuindo errado sem saber? Poxa, muita gente, né? Tem muita gente, por exemplo, Jaque, que pagou por uma vida ou por um período muito considerável para a Previdência sobre o valor do teto ou valores muito altos, ficou desempregada, se desesperou e está pagando 11% agora, e aí vai se prejudicar na aposentadoria, porque se continuar pagando os 11%, vai ter uma aposentadoria só salário mínimo. Então, qual é o conselho? Mas calma, tudo dá-se um jeito, nem tudo. Não fique desesperado, não fique desesperado. Por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que a gente está dando, a pessoa contribuiu por uma vida sobre valores muito altos, ou por um período com valores muito consideráveis, e começou a pagar sobre esses 11%, foi mal informada. Não tem problema nenhum. Ela pode ir lá, pedir para que seja emitida uma guia da diferença entre os 11% e o que ela deveria ter pago sobre 20%,
e ter direito a uma aposentadoria lá na frente melhor, com valores ela melhores. faz um investimento um pouquinho maior por uns meses e recupera o tempo perdido, digamos assim, né? Exatamente, não tenha dúvida. Eu já tive casos aqui de cliente que, se não pagassem a diferença, teriam um benefício de R$2.000, R$3.000 a menos para receber em função desse erro. E daí você investe, de repente, isso por 2 ou 3 meses e vai ter uma mudança aí considerável, Não tenha dúvida, não tenha Doutora, dúvida. prazer te receber aqui sempre, meu amor. Prazer é todo meu. Quem quiser entrar em contato, vamos passar, tem o telefone, 0 operadora 11 31150360 e tem também o e-mail que é sosprevidenciario@uol.com.br. A gente encontra essas informações. Aliás, se colocar lá no Google o nome da doutora Patrícia, vem também vários vídeos com várias informações, né, doutora? Com certeza, Jaque. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço por essa oportunidade. Um abraço a você, a todos da equipe, um ótimo programa. Obrigada, uma ótima tarde.